Então, enquanto Cibele compartilha a apresentação, mais uma vez eu queria dar um bom dia e desejar as boas-vindas a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos. Nós temos algumas pessoas aqui presentes em sala também, além dos que estão online. Eu queria agradecer a presença da professora Cibele Rodrigues. Apesar da Cibele dispensar apresentações, formalmente nós precisamos apresentá-la, né? A professora Cibele, em primeiro lugar, uma grande amiga aqui nossa, de todos nós, uma grande parceira, professora titular de nefrologia da Faculdade de Medicina da PUC, né? Da Escola de Medicina da PUC Sorocaba. Ela é atual diretora científica da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, diretora do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e tem uma larga história aí na vida associativa, né, como diretora do Departamento de Hipertensão, uma das coordenadoras das diretrizes brasileiras de hipertensão há muitos anos, né, Cibele? Uhum. E foi presidente da SONESP, presidente do Congresso Paulista de Nefrologia, enfim, tem uma série de serviços prestados aí para a nefrologia brasileira. Então, é um prazer. Você conseguiu compartilhar, Cibele? Não. Então, vamos lá. A tarefa hoje é falar sobre hipertensão resistente e refratária, né? Se elas são, pode passar, duas faces de uma mesma moeda. Eu não tenho nenhum conflito de interesse na minha apresentação. Pode ir. E eu vou começar pela definição, né? Então, a hipertensão resistente e refratária não são a mesma face de uma mesma moeda, né? Pode passar. Pode passar. Então, a hipertensão resistente é quando a pressão arterial de consultório, medida corretamente, não controlada, por mais de 3 meses, apesar do uso de 3 ou mais classes de antihipertensivos sinérgicos em doses otimizadas, preferencialmente sendo uma delas um diurético que eu chamo de diurético apropriado. Isso até está escrito desta forma nas diretrizes, por insistência minha, porque o diurético tem que ser apropriado ao status volêmico do paciente. Então, se é um paciente que tem função renal normal, função cardíaca normal, são os tiazídicos e tiazídicos símile, e se for um paciente que tem uma hipervolemia, o diurético apropriado é um diurético de alça, como a gente tem aqui no Brasil, superutilizada a furosemida. Pacientes com pressão arterial controlada em uso de 4 ou mais classes de medicamentos antihipertensivos também são chamados de hipertensos resistentes, mas é uma hipertensão arterial resistente controlada. Isto é diferente de hipertensão refratária, como a gente pode ver, que é a pressão arterial não controlada, apesar do uso de 5 ou mais classes de medicamentos antihipertensivos, por 6 meses ou mais. Esse período foi acrescido nas novas diretrizes de hipertensão, não só na brasileira, como na internacional também, em doses otimizadas, incluindo um diurético apropriado, e traz aí o antagonista do receptor mineralocorticoide. No caso do Brasil, é só a espironolactona que a gente tem para ser acrescido depois do trio de ouro do tratamento da hipertensão, como a gente vai falar a seguir. Uma coisa que é importantíssima é a gente diferenciar pseudohipertensão de hipertensão arterial verdadeira. A pseudohipertensão é uma hipertensão aparentemente resistente. A gente deve excluir sempre hipertensão do avental branco por medida acurada fora do consultório. Isso significa MAPA ou MRPA, medida residencial ou ambulatorial. A exclusão de uma aderência ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso adequados, e o diagnóstico de hipertensão resistente verdadeira inclui também um segundo diagnóstico, se a hipertensão é primária ou secundária. Qual é a importância? A importância assim, muito grande, porque existe uma alta morbidade e mortalidade cardiovascular e renal.
Novos planos terapêuticos existem hoje, né, que são os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, e não só a espironolactona. Mais recentemente a gente tem os seletivos. Temos os inibidores de SGLT2 e também as terapias intervencionistas em busca das metas de controle da pressão arterial. E a gente deve definir sempre o perfil de pacientes de alto risco que mais se beneficiariam dessas novas terapias, porque não é para todo mundo, obviamente. Uma coisa que diferencia a hipertensão resistente da refratária é o número de fármacos que a gente está usando, como está contida na própria definição. Só que eu já quero adiantar que essa não é a única diferença, né? Não é uma questão numérica só de fármacos que a gente utiliza. E a gente tem aqui, quando a pressão está de um lado menor do que 140/90, então está controlada, e do outro lado maior ou igual a 140/90. E daí, dependendo desse número, vê que vai crescendo, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou mais do que 5, a gente vai chamar então de resistente controlada, hipertensão controlada até 3 medicamentos, e a resistente quando vai até 4 medicamentos, e a refratária 5 ou mais, né? Ainda que controlada. Então, uma das diferenças está aí, o número de fármacos que a gente utiliza, que está na própria definição. Pode passar. A prevalência. É diferente a prevalência entre as duas? A resposta é sim. A hipertensão arterial está presente, né, em 35% da população mundial. A hipertensão arterial resistente é uma pequena fração disso, 10 a 20% nos diferentes estudos. E quando a gente olha para a hipertensão arterial refratária, isso se dá em aproximadamente 5% só dos pacientes. Então, existe também uma diferença de prevalência entre as duas, sendo a refratária ainda mais rara do que a hipertensão resistente. Essa é uma revisão sistemática com meta-análise bem recente, que pegou 91 estudos no período de 91 a 2017, vejam bem, com mais de 3,2 milhões de hipertensos, e encontrou a mesma porcentagem de hipertensão verdadeira e de hipertensão e de pseudo-resistência, né, que é mais ou menos 10%, por isso que é tão importante a gente afastar a pseudo-resistência. E é bem consistente esse número entre 10% e 20% de resistência entre todos os hipertensos, e refratariedade só 5 meses. Pode passar. Quem são os mais afetados por esse tipo de hipertensão? Então, aparece em 22,9% dos renais crônicos, aí, ó, 56% dos transplantados renais e em 12,3% dos idosos. Então, a gente tem aí algumas populações-alvo que a gente deve ter maior atenção para esses fenótipos de hipertensão, de resistência e refratoriedade. Além de ter diferença na definição, no número de fármacos utilizados e também na prevalência, existem fisiopatologias diferentes entre elas também e fatores associados. A hipertensão resistente, ela é caracteristicamente uma hipertensão volume dependente. O que significa isso? Que há uma retenção persistente de fluidos com hiperaldosteronismo, uma ingestão e sensibilidade ao sódio aumentada, uma sensibilidade à aldosterona aumentada, uma retenção de sódio e água e uma presença maior de doença renal crônica nesses pacientes. Diferentemente do que a gente tem na hipertensão resistente, que está na refratária, que está nesse slide, em que o mecanismo não é de retenção de sódio e água, e sim uma hiperatividade do simpático, com aumento de metanefrina urinária, mostrando essa hiperatividade simpática. É lógico que não é nos níveis de um feocromocitoma, mas aumenta bastante. Existe uma maior variabilidade pressórica e também da frequência cardíaca de repouso,
um aumento da espessura e da rigidez das artérias, né? Então, a velocidade de onda de pulso vai servir para fazer essa medida, e uma resistência arterial periférica muito aumentada. Então, como a gente pode ver, são dois mecanismos bem diferentes. Quais são os fatores que se associam à hipertensão resistente? Ela aparece mais em mulheres que são mais idosas, com sobrepeso e obesidade, com doença renal crônica albuminúria, tem um status de hiperaldosteronismo, tem mais diabetes, dislipidemia, doença cardiovascular, síndrome da apneia obstrutiva do sono e, como eu já disse, uma hipertensão volume dependente. Quando a gente compara as duas, pode ir passando, né? Então, a gente vai ter mulheres, tanto na resistente como na refratária. A hipertensão resistente são mulheres mais idosas e na refratária mais jovens. Ambas têm sobrepeso e obesidade, mas muito mais na refratária. Ambas têm diabetes, mas é mais na refratária. Esse mecanismo fisiopatológico diferente, como eu já expliquei. A aldosterona está aumentada na resistente, mas não na refratária. O sódio está aumentado, né? O sódio corporal total na resistente e na refratária não. E a gente vai ter risco cardiovascular aumentado nessas duas situações, mas particularmente na hipertensão arterial refratária. Como é que a gente faz a abordagem clínica desse paciente? A primeira coisa é afastar a pseudo-resistência. Por quê? Porque podem existir erros de medida da pressão arterial, como aparelhos descalibrados, manguitos inadequados, técnica incorreta. Não é uma brincadeira isso, né? Isso acontece muito na prática clínica. Podemos ter erros de prescrição, combinação de drogas ou de doses inadequadas e má adesão às modificações no estilo de vida. Além disso, a má adesão à terapêutica farmacológica, né? Eu até brinco que a gente pode ter aqui paciente resistente e médico resistente, né? Os dois são resistentes e isso transforma a hipertensão numa hipertensão resistente ou refratária. Na abordagem clínica, a gente deve pesquisar sempre os fenótipos de hipertensão mascarada, a pressão noturna e a hipertensão do avental branco, né? Então, toda vez que eu tenho uma pressão de consultório não controlada com 3 classes de medicamentos e afastada a pseudo-resistência, a primeira conduta é fazer mapa. Sempre que possível. Você só não vai fazer se não tiver disponibilidade no serviço. E daí a gente vai fazer a mapa e vai encontrar os fenótipos, né? Então a gente pode ter uma pressão arterial de consultório controlada e na mapa também controlada, então uma resistente controlada. A gente pode ter no consultório uma pressão não controlada e na mapa também não controlada, é uma hipertensão verdadeira. E a gente pode ter aquela hipertensão de consultório, que é do jaleco branco. Olhem os números, é impressionante, de 30% a 35% em população de hipertensos resistentes e refratários. E mascarada ao redor de 5%. O que chama muito atenção é o percentual de hipertensão do jaleco branco, ou do avental branco. Pode passar. O mapa em hipertensão resistente, ele é importantíssimo para o diagnóstico, para a decisão terapêutica, para a gente ver o real controle da pressão, se está na meta, se tem hipertensão noturna, porque isso vai ter uma consequência de utilização de pelo menos um dos fármacos à noite, ou seja, a gente pode fazer uso de cronoterapia e usar os medicamentos distribuídos de tal sorte a fazer um mapa, né, uma monitorização que seja mais fisiológica. E também é importantíssimo para prognóstico. Aqui nós temos outra diferença entre hipertensão refratária e resistente. Pode dar um clique, a gente vai verificar que na hipertensão resistente nós vamos ter alterações no descenso noturno em 62% dos pacientes. É muita coisa. E nos refratários, pode passar,
71,2%. Ou seja, é uma quantidade enorme que a gente não vai fazer diagnóstico sem a MAPA, porque a única forma de ver no sono, né, como o comportamento da pressão no sono, é pela MAPA, por enquanto, porque já existem dispositivos de medida residencial da pressão arterial que fazem a medida noturna também e que estão sendo já testados, já tem inclusive trabalhos clínicos, pode ser que melhore a nossa vida. Outra coisa que é importantíssima é a gente ter a possibilidade de investigar hipertensão arterial secundária nesses doentes resistentes verdadeiros e refratários. Por quê? Porque é neles que a gente vai ter uma maior possibilidade de encontrar essas doenças, né, que são de causas endócrinas ou não endócrinas, e também sempre perguntar na história o uso de hormônios exógenos, medicamentos, drogas ou substâncias exógenas. Entre os hipertensos resistentes e refratários, está em vermelhinho aí aquelas possibilidades mais presentes na prática clínica, né? Estenose de artéria renal, o hiperaldo primário e a apneia obstrutiva do sono são as principais causas relacionadas à resistência e refratariedade. Pode passar? Na investigação de hipertensão secundária, é óbvio que não vamos falar disso aqui, não é o propósito da aula, mas vocês precisam saber quanto isso foi achado em hipertensos resistentes, né, em 2 trabalhos do grupo lá do Rio de Janeiro, da Beth e do Pedrosa, né, que foi a apneia obstrutiva do sono, gente, 80%, é muita coisa, sendo moderada e grave com necessidade de tratamento em 52%, metade dos casos. Hiperaldosteronismo em 6% e estenose de artéria renal em 2,4%. Então, temos aí as 3 principais causas de secundarismo nesses hipertensos resistentes e refratários. E o que a gente deve fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Nada diferente do que a gente faz para o hipertenso comum, que são as mudanças no estilo de vida, redução de sal, consumo limitado de álcool, dieta balanceada, reduzir peso, atividade física regular e parar de fumar. E dentre essas medidas, qual seria a mais importante? Aqui tem uma revisão sistemática com meta-análise que mostrou, pode dar um clique, que entre todas essas medidas, né, não farmacológicas, a que faz muita diferença é o uso de dieta DASH, que é o consumo, então, de alimentos ricos em frutas, verduras, grãos e baixo teor de gordura, né, saturada. Apresenta-se aí uma queda de menos 11 milímetros na pressão arterial sistólica e menos 3 milímetros na pressão arterial diastólica. Olhar para esses 11 milímetros na pressão sistólica, né, Arthur, é muita coisa, né, quando você faz a dieta DASH. Então, vamos lá. E o tratamento farmacológico? A gente vem falando aqui desde que nós começamos o nosso bate-papo às 7h30 da manhã, no que a gente tem chamado, né, a literatura científica internacional tem chamado de trio de ouro do tratamento da hipertensão, né? Então, um diurético, que geralmente é um tiazídico de ação prolongada, se houver a possibilidade, clortalidona, podendo ser substituída se houver DRC ou ICC, então aí é o tal do diurético apropriado que eu já comentei, os inibidores do sistema renina-angiotensina, pode ser IECA ou BRA, para prevenção e regressão das lesões em órgão-alvo, como hipertrofia ventricular esquerda, albuminúria, DRC, né, prevenção de DRC, e em terceiro, os bloqueadores de cálcio, né, dos canais lentos de cálcio, vasos seletivos e de ação prolongada, né, que no nosso meio a gente usa muito, é a amilodipina. E qual seria a quarta droga, né? Qual seria o quarto fármaco? Seria espironolactona, isso está bem demonstrado na população, mas quando a gente pega um trabalho deste, em que são dados do Reins, né, que é aquele estudo nacional nos Estados Unidos, olha a quantidade de gente tomando diurético
seja clortalidona ou indapamida, que a gente usa muito em consultório e menos no SUS, né, porque tem que comprar, e espironolactona, e lá eles têm o eplerenone, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, 3,2% utilizando da população de hipertensos aparentemente resistentes usando diurético, clortalidona ou indapamida, e 9% ali espironolactona ou eplerenone, quando a gente considera todos com hipertensão aparentemente resistente. E os números não são muito diferentes quando a gente vê pressão controlada ou não controlada. Então, a gente deve muito para esses doentes, no sentido de que não tem por que não se utilizar os diuréticos, tanto o diurético tiazídico ou tiazídico-like, como quarto medicamento, a espironolactona. Isso é novo? Não, é velho. Se a gente olhar para o Ascot e o braço de pressão arterial do Ascot, pode clicar, que tem aí uns dados, né? Foi 1.411 pacientes, 50 miligramas de espironolactona como quarto medicamento. E o que aconteceu com a pressão? Caiu um monte, né, gente? Menos 22 na sistólica, quase menos 10, 9,5 na diastólica, com pouquíssima correlação com o potássio. Ou seja, é seguro e cai muito a pressão arterial quando a gente associa. Pode passar. A gente tem também um estudo que é ícone, né, na hipertensão, que é o Pathway 2 Trial, que também utilizou espironolactona versus placebo, bisoprolol e doxazosina, para ver qual seria o melhor tratamento na hipertensão resistente. E aí a gente vai ver como foi o fluxograma, e eles foram intercambiáveis, né? Esses 314 pacientes que foram seguidos aí, quase que todos eles, né, completaram todo o ciclo. 230 passaram por todos os medicamentos. Pode passar. E o que aconteceu na pressão arterial sistólica? Menos 12,8 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, quando se utilizou espironolactona, e a pressão diastólica também caiu, não tanto quanto a sistólica, mas com bom resultado. E entre os três medicamentos, espironolactona, doxazosina ou bisoprolol, a espironolactona foi muito melhor. Então, os autores, pode passar, concluíram que todos os tratamentos foram bem tolerados, apenas 6, que corresponde a 2% dos 285 pacientes que receberam espironolactona, tiveram um potássio maior do que 6, em uma ocasião, sendo o maior valor de 6,5, e nenhum deles precisou suspender a medicação. Então, eles concluem que a espironolactona é o medicamento mais importante quando você coloca, né, quando você faz a adição aí no tratamento da hipertensão resistente. E mostrando aí o papel do sódio, né? A gente tem um estudo nacional que a gente tem bastante orgulho de ter publicado ele no Hypertension, né, que é o HIHOT, que é um estudo feito lá pelo grupo do professor Krieger, com participação de vários centros no Brasil, pode passar, que também testou se era melhor clonidina ou se era melhor a espironolactona. E aqui a gente tem os resultados da MAPA com 24 horas, no período basal e com 3 meses, e o que aconteceu na parte de cima do slide na pressão arterial sistólica e na parte de baixo do slide na diastólica. Observem que os dois medicamentos foram capazes de diminuir a pressão arterial, houve uma discreta preferência aí pela espironolactona, mas que não alcançou significância estatística. Pode passar. E o que eles concluíram, que apesar do controle pressórico ter sido similar entre espironolactona e clonidina, a espironolactona é preferencial como quarto fármaco, considerando sua facilidade posológica e seu alto impacto sobre desfechos secundários
na MAPA, na medida da pressão. E o que mais a gente tem de novo? Nós temos os novos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, que são seletivos e não esteroidais. Temos o aparenrenone, o hexazerenone e o finerenone. E para fins de hipertensão, não para fins de prevenção de doença renal crônica, o que tem mais estudos é o hexazerenone, que está sendo muito estudado no Japão. Todos os estudos que eu encontrei são japoneses, tá? Os outros dois já têm estudos mais avançados em prevenção de doença renal crônica. O que é esse estudo? Que é um estudo de hipertensão usando o hexazerenone. É um estudo duplo cego, randomizado, fase 3, de eficácia e segurança, com duração de 12 semanas, com 1.001 japoneses com hipertensão primária, usando 2,5 miligramas ou 5 miligramas de eplerenone, e para verificar a redução da pressão na posição sentada ou de 24 horas, de consultório ou de 24 horas. E a proporção de pacientes que atingiram a meta, que era abaixo de 140 por 90, foi muito similar entre os dois. Então, era um estudo basicamente de não inferioridade. E vamos olhar o que aconteceu, então, graficamente, né? Então, o eplerenone, em azulzinho, em cor de laranja, a pressão arterial diastólica, em azulzinho, a pressão arterial sistólica. O primeiro bloquinho aí, eplerenone 5, o segundo, hexazerenone 2,5 miligramas por dia, e o último com hexazerenone 5 miligramas por dia, com N superior a 300, em cada um dos grupos eles distribuíram esses 1.000 pacientes japoneses aí. E a gente vê que o que teve melhor resultado, né, é evidente, menos 16 milímetros na pressão de consultório sistólica e menos 8 milímetros na diastólica, foi inclusive melhor do que o eplerenone. Pode passar. Não tem, então, muitos estudos, esse é o maior que tem, eles estão fazendo segmento de longo prazo desses japoneses e vão fazer estudo com mapa também, para determinar, porque sempre tem esse viés quando a pressão só de consultório. E qual é a mensagem que fica em relação ao tratamento até este momento, né? Que a espironolactona é o único antagonista de receptor mineralocorticoide disponível no Brasil, é a quarta linha no tratamento da hipertensão resistente e refratária, potencializando as demais classes. A dose inicial de espironolactona é 25, podendo ser aumentada até 100, na dependência de monitorar hipercalemia e diminuição de função renal. Esses efeitos colaterais são os mais temidos, principalmente em renais crônicos, diabéticos, pacientes com doença cardiovascular e idosos, em uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas eu gostaria de fazer aqui, né, aquele reforço, não são impeditivos. Eu vejo mesmo nefrologistas e cardiologistas com muito medo de potássio, né? Mesmo quando não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica, nenhum sinal de alarme. Então, use e monitore. Os efeitos pleiotrópicos são bem-vindos e os efeitos colaterais são controláveis. O único que a gente não controla e que tem um problema mais sério em homens é a genicomastia. E, graças a Deus, temos aí os novos antagonistas dos receptores mineralocorticoides seletivos, que vão em breve estar disponíveis para a gente usar na hipertensão arterial primária, na resistente, na refratária, obviamente com menos efeitos colaterais. Pode passar. Então, é o quarto medicamento. E depois? Depois a gente vai usar o que tem sequencialmente, né? Os simpatolíticos de ação central, como clonidina, que é uma boa opção, beta-bloqueadores, e aí não é qualquer beta-bloqueador, né? Preferencialmente metoprolol, carvedilol ou nebivolol, e vasodilatadores diretos, como a hidralazina ou minoxidil. Na dependência da curva pressórica, e pense em cronoterapia. Pode passar.
Então, se a gente fosse fazer um fluxograma de tratamento, ele seria bem simples, né, gente? Faz o diagnóstico, vê que é verdadeira mesmo, faz a mapa para ter certeza disso, usa o trio de ouro, né, o diurético, inibidor do sistema renina-angiotensina, antagonista de cálcio, e o quarto medicamento é a espironolactona, e daí vai clonidina, beta-bloque ou vasodilatador, e a classificação de refratária quando tem 5 ou mais medicamentos em doses apropriadas. Pode passar. Hoje em dia se fala em octógono do tratamento da hipertensão, esse é um artigo do Arquivos Brasileiros de Cardiologia, dos hipertensólogos, né, em que eles colocam, né, o que sequencialmente nessa pirâmide o que a gente deve fazer. Eu não sei aí, mas aqui está uma farra de usar hidralazina como segundo medicamento, terceiro medicamento, que é uma coisa absolutamente esdrúxula. Aprendi com o meu chefe, professor Arthur, que hidralazina faz uma retenção de sódio e água, faz muita taquicardia, e que ele deve ser utilizado depois de você usar dieta hipossódica, diurético, beta-bloqueador, e cobrar. Então, não sei o que está acontecendo, que virou essa febre, que eu tenho brigado muito por isso. Pode passar. E os inibidores de SGLT2, elas seriam classificadas como drogas antipertensivas? Ainda não, mas aí tem uma possibilidade grande disso acontecer, né? Eu compilei aqui, fiz essa tabelinha que está no trabalho do Cário, que estuda muito o EMPA, né? E que ele mostrou, né, que tem alguns trabalhos já, 4 pelo menos, que são esses 4 que eu estou citando aqui, em que há uma queda na pressão arterial sistólica e não é de consultório, é na mapa, tá? Então, menos 10, menos 10,2. Esse artigo do Ticani é o que deu menos efeito, mas deu menos 3,7, e na DAPA 5,8. De qualquer forma, existe uma queda da pressão arterial com o uso de inibidores de SGLT2. E agora, essa parte mais final, eu vou tocar nas terapias alternativas, né? A gente tem, pode passar, são tratamentos o que não, que são invasivos, né? Que podem ser modulando o baroreflexo carotídeo, ou mesmo fazendo ablação desse corpo carotídeo, a denervação simpática renal, por via endovascular, e a anastomose arterioilíaca central. E uma coisa que é muito importante, eles não estão aprovados e não devem ser utilizados de rotina. A gente tem que escolher os pacientes que podem utilizar. Então, vamos lá, bem rapidamente. Tem a estimulação direta e crônica dos baroreceptores do seio carotídeo. Nada mais é do que você colocar o marca-passo, ele vai reduzir o tônus simpático. Não há estudos suficientes, né? Os primeiros estudos foram com um dispositivo chamado HELS, que deram origem a 2 trials, o HELS e o Pivotal Trial, e mais recentemente a gente tem o sistema Mobius HD e o Barostin-NIO, que são estudos em andamento ainda, e especificamente para hipertensos resistentes e refratários. Pode passar. A denervação simpática renal está na moda, como disse o Lúcio lá no começo da nossa conversa. É uma ablação que a gente faz por radiofrequência da inervação simpática da artéria renal. Vocês se lembram, né, que a inervação simpática, ela enovela, né, a artéria renal, e a gente vai ter aí uma redução de renina, um aumento do fluxo sanguíneo renal e uma redução da pressão arterial. Os principais estudos estão listados ali abaixo, vocês têm a bibliografia, que como vai ser disponibilizada a aula, vocês terão acesso, mas o Simplicity, né, foi o que foi mais estudado, e mais recentemente a gente tem outros estudos com Radiance, por exemplo, e a gente vai olhar o Spiral, que foi o último que saiu, que o Lúcio comentou no começo da nossa conversa. E a gente sabe que alguns pacientes vão se beneficiar, com certeza, mas a gente tem que ser muito criterioso para fazer essa escolha. E é esse o trabalho que saiu no Lancet, que foi publicado no dia 4 de abril, né, super recente,
estudo randomizado, single blind, sham controlado. Eu sempre, quando vejo isso, eu fico ensimesmada, né? Fazer um estudo sham em que você faz a introdução do catéter e não faz a ablação, mas é a única forma de ter o sham, né? O controle, em 25 centros de vários países, com pressão de consultório não controlada, com direito a mapa em todos eles, com angiografia randomizada 1 para o procedimento sham, e após 12 meses de follow-up, os grupos sham podiam fazer o crossover e se submeter ao procedimento. E eles usaram pressão arterial de consultório por 36 meses, e para 12, 24, 36, para ver eficácia e segurança, tá? E já tem compilado mais ou menos 260 pacientes e continua, o estudo continua. Essa é uma publicação dos dados parciais. E os dados parciais pela MAPA são muito interessantes. Se você comparar basal e 36 meses, houve queda de pressão arterial sistólica de 8,6, inclusive no grupo sham, mais de quase 19 milímetros de pressão sistólica no grupo que fez a denervação renal. E também na diastólica cai 6 no grupo sham e 12 no grupo de denervação renal. Isso mostrando, né, gente, que você vai ter a longo prazo um benefício, que era uma coisa que não se sabia também, porque os primeiros estudos não tinham esse tempo de segmento de 24 a 36 meses. É claro que o N vai caindo, né? A gente tem que prestar atenção nisso também, né? O N vai diminuindo ao longo do tempo, são pacientes de alto risco cardiovascular, acaba perdendo muito pelo meio do caminho. Pode passar. Esse é o mapa, né, desses pacientes, mostrando, então, que o grupo de denervação foi o que melhor teve de comportamento ao longo do tempo em relação ao grupo sham. Pode passar. E eles concluem, então, que essa denervação renal por vasofrequência, com o procedimento de controle sham, produziu reduções na pressão arterial muito significantes, independente da concomitância de medicações antihipertensivas. Todos esses doentes continuaram tomando seus medicamentos e se comprovou, então, a eficácia e segurança da denervação renal, principalmente nesse estudo SPIRAL. Pode passar. E a última terapia alternativa é a fístula arteriovenosa central. É bem bonito o procedimento, tem um vídeo no YouTube lindo para quem gostar de aprender. Tem uma queda significante na pressão sistólica de consultório da MAPA. O único estudo que tem é o ROX Control Study, que foi desenhado em 2015, e um ano após se viu o tanto de complicação que esse procedimento dava, e o status corrente é de abandono, por causa de tantas complicações. Então, está proibido. E para concluir, nesse emaranhado, né, que é a hipertensão resistente e refratária, pode passar, a gente vai ter como conclusões bem práticas, que são importantes desafios na prática clínica, com definições próprias, prevalências próprias, são responsáveis por alta morbimortalidade cardiovascular e renal, fisiopatologia diferentes, o tratamento diferente, né? Pode passar. A MAPA é fundamental para diagnóstico, para tratamento, para acompanhamento, para avaliação do prognóstico. Não dá para deixar de fazer. Se você não tiver como fazer, manda essa pessoa para um centro de referência. Pode passar. E o maior desafio para o controle da pressão é a adesão às medidas, mudanças no estilo de vida. Temos que acabar com a resistência do paciente, orientando, checando. Temos que acabar com esse tratamento inapropriado, né? O médico resistente, que tem uma inércia, está melhor agora, né? Estava 18, agora está 17, está bom, né? E as terapias experimentais são para poucos e limitado à pesquisa. E no tratamento da hipertensão resistente e refratária, há muito ainda para a gente aprender, né, gente? E para
fazer aí um chamego, um carinho no meu querido amigo Dr. Edson da creatinina. Dose a sua creatinina e faça o exame de urina 1 em todo hipertenso, e para você poder cuidar bem do seu rim. Muito obrigada, gente, pela atenção, pela honra de poder falar para vocês um pouquinho desse assunto tão palpitante para quem gosta de hipertensão. Obrigado, Sibeli. Eu queria inicialmente passar a palavra para o professor Arthur para fazer as primeiras considerações e questionamentos. Professor Arthur, por favor. Parabéns, Sibeli. Eu não esperava uma performance ruim de você, mas ela foi ótima. Você amadureceu muito, você tem muito conhecimento, eu já sei disso há muitos anos, mas você faz uma didática muito limpa, né? Um assunto complexo, muito limpo. Eu queria fazer alguns comentários e ver o que você acha. Eu, há muitos anos, não prescrevo IECA. Não vejo vantagem de prescrever IECA, não vejo realmente, a não ser que os cardiologistas inventaram um pouco uma ação melhor no coração, etc. Não... BRA versus IECA. Qual é a tua opinião, Sibeli? Olha, Arthur, eu já fui mais fã de BRA do que eu sou hoje, viu? Uhum. Esse monte de substâncias que estão sendo investigadas, né, nos BRAs, nas tanas todas, porque não é só losartana, né? A última que veio agora foi a presença de substâncias ali no processo de produção das losartanas, que acabou em um pânico mundial, né? Porque teve alerta do FDA, EMEA, Austrália, Brasil, enfim, foi uma confusão. E essas várias substâncias, né? Essas aminas e outras coisas que têm potencial cancerígeno me deixaram um pouco mais preocupada de usar BRA do que eu era anteriormente. Porque, assim, como não dá tosse, a gente acabou quase que naturalmente trocando de ECA para BRA. Todos nós, tenho certeza que você, eu e todos os hipertensólogos que eu conheço. Eu ainda uso IECA de vez em quando, principalmente para quem não tem tosse, e BRA, como eu fiz uma revisão agora muito recente para poder escrever o posicionamento para a SBN sobre esse problema das losartanas, a gente verificou que tem, com todas as artanas, todas, né? Se falava que não teria com candesartana e tal, mas tem, né? Então, a gente tem visto aí que o uso crônico, claro que é uma coisa que não é para apavorar ninguém, nem para suspender medicamento de ninguém, etc. Precisa ter um uso crônico e em altas doses, principalmente para quem toma as doses máximas durante anos, para que possa ter eventualmente algum desfecho ruim do ponto de vista de cancerígeno, né, de neoplasias. Mas uns tempos para cá, isso começou em 2018. Eu ando meio ressabiada com essa história, porque ela vem se repetindo. Não foi uma coisa pontual, né? De 2018 para cá, apareceram várias desses warnings, e o que aconteceu foi que teve até uma meta-análise disso. Embora ela tenha um monte de defeito, viu, Arthur? Se você olhar aquela meta-análise, você fala, porcaria, saiu publicada numa revista ótima e tal, mas eles pecaram muito. Mas acho que é uma coisa para a gente ficar atento, não para suspender, mas para ficar atento. Perfeito, mas é um problema farmacotécnico, né? Não é uma coisa farmacológica. Não. É a produção mesmo. Outra coisa que eu gostaria de ouvir a tua opinião é que a gente foi progressivamente na clínica dizendo, olha, eu preciso usar furosemida e se perde função renal. Você está convencida disso? Desculpa, Uso de furosemida quando você tem insuficiência renal. Ao longo do tempo, nós dissemos, eu uso um tiazídico, mas se a função renal for ficando ruim, eu vou usar furosemida ou um
Um alça. Eu acho assim que o que a gente tem de mais novo é o click trial, né? Que é um estudo que virou ícone também do Argyle, mostrando que os tiazídicos têm um papel muito importante, mesmo quando você tem um déficit de função renal. Mas ele mesmo preconiza entre hidrocloro, clortalidona, e nos casos de hipervolemia, que seja trocado por furosemida, porque faz mais sentido você fazer uma espoliação maior de sódio e água. Ele mesmo, eu já vi ele falando e ele fala assim, né? E ele é o autor desse principal estudo que a gente tem. Acho que dá para usar? Dá para usar, principalmente clortalidona, porque ela tem o dobro de potência da hidroclorotiazida e uma ação muito mais prolongada. Mas quando tem ICC, Arthur, daí eu acho que não dá. Não tanto em DRC, né, que era a sua pergunta, mas em ICC eu não tenho dúvida que preciso usar a furosemida mesmo, não tem outro jeito. Sibeli, uma coisa que eu percebi, que você não é muito entusiasmada com o inibidor SGLT2. O argumento... Não. Eu sou sim. 11 milímetros de pressão, de queda de pressão. O argumento a favor do SGLT2 não é tanto por pressão. Eu sei. A presunção de que ele esvazia o espaço intersticial de uma maneira mais importante, diferentemente do furosemide, que diminui muito o espaço intravascular, e isso pode causar hipoperfusão renal. Então, o argumento é mais para a espessura da parede. E, finalmente, bom, eu estou fazendo essas perguntas para te dar a oportunidade de falar, porque eu sei que você sabe tudo isso. Concordo com a hidralazina, acho que é o vasodilatador burro que envenena simplesmente a maquinária contrátil da célula muscular, ele causa uma desregulação importante no organismo. Não sei por que estão usando tanto, aliás, nem sabia. Não, vou te dizer, aqui é uma festa. Eu brigo todo dia, não tem dia que eu não brigue. Daqui a pouco eu vou lá para a enfermaria, tenho certeza que eu vou brigar, porque eles pegaram essa mania agora de usar hidralazina em todo mundo. E quanto aos inibidores de SGLT2, eu acho que eles têm efeitos pleiotrópicos, como a gente encontrou nos IECAS e nos BRAS. Eu não sou tão entusiasmada como antihipertensivo, mas como protetor, pelo amor de Deus, né? Os artigos estão aí para isso. E olha que eu tenho uma dificuldade enorme com essas coisas de laboratório, porque eu dou aula de bioética. Pensa numa pessoa chata com esse negócio. Mas, assim, os estudos são contundentes, né? Por que a gente também vai dizer que não é? Mas, assim, como antihipertensivo, Arthur, eu acho que existe essa dúvida na literatura. Eu até quis compilar para a gente ver o que significa. Então, em alguns estudos, é tudo visto secundariamente. Nenhum estudo foi desenhado para pressão. E talvez até seja uma boa coisa de ser feita, né? Principalmente em resistente e refratário. Olhar para o que esses remédios fazem nessas situações. Daniel Rinaldi tem uma pergunta. Daniel? Parabéns, Sibeli, como sempre, excelente. Eu queria fazer um comentário. A gente sabe que a hipertensão arterial ficou um conceito arraigado que todo mundo procura o cardiologista, certo? E na nossa formação dos nefrologistas, a gente também tem dado, acho que, pouca ênfase a tratamento ambulatorial. As nossas formações têm sido mais direcionadas à terapia intensiva, insuficiência renal aguda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E outra coisa, me preocupa muito isso que você falou, é rotina eu pegar um doente que vem tomando IECA, bloqueador de cálcio, que passa em outro colega, chega para mim tomando hidralazina e monocordil. Parece que virou um carimbo isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Nem eu. É falta de conhecimento mesmo, meu amigo. Daniel, cortou um pouquinho a sua primeira questão, eu não peguei toda, eu perdi. Quanto à hidralazina, eu não sei te explicar. Eu sei que é uma tendência atual, eu acho que a gente tem
é que educar os meninos, né? A gente que está aí na universidade, fazendo ambulatórios de nefrologia, de clínica, o que quer que seja, a gente tem que educar os meninos para que eles aprendam que no octógono do tratamento da hipertensão, a hidralazina está lá no pico, é a menos usada. Ela vai ser usada para a grávida, que ela tem o seu papel, que é muito importante, a gente não pode esquecer, e só. E ela vai ter o seu papel em alguns casos que não controla com nada, e que a gente vai ter que associar. Mas é só isso. A sua primeira pergunta falhou aqui. É só uma consideração, porque os jovens nefrologistas eles estão mais interessados em trabalhar em terapia intensiva, em fazer procedimentos invasivos, do que fazer atendimento ambulatorial. Então, a gente está cada vez mais perdendo essa mão, vamos dizer assim. Os jovens estão perdendo essa mão de atender paciente ambulatorial. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se você tem essa sensação também. Eu tenho sim. Pelo menos os residentes de nefrologia com quem eu tenho contato estreito, eles estão indo muito para procedimento, né? Eles trabalham muito em UTI e em unidade de diálise, né? Querem fazer procedimento. Até porque isso tem um retorno financeiro melhor. E a gente também tem que entender que eles têm que buscar o melhor recurso para si, né? Não posso também criticá-los. Acho que tem que ter um incentivo maior para quem atende na unidade básica de saúde, no ambulatório. Não dá para se pagar R$10 uma consulta para você ver um hipertenso refratário com doença renal crônica e insuficiência cardíaca, né, Dani? Cibele, antes de passar aqui para a Samira, eu queria só endereçar duas perguntas que tem no chat. Uma do professor Edson da creatinina, que agradeceu ser citado na sua apresentação. Se você acha que haveria indicação de nefrectomia de rins nativos em pacientes hipertensos resistentes ou refratários após o transplante. E uma outra pergunta que vem da Larissa é o manejo da hiperuricemia em paciente em tratamento com tiazídico. Oi, Edson, querido. Bom dia. Não podia deixar de te homenagear. Se eu não falasse creatinina na minha aula, acho que você me matava. Então, eu tinha que fazer isso. Quanto a fazer nefrectomia nos rins transplantados, eu acho que só faz sentido se eles forem produtores de renina, por exemplo, né? A gente sabe que tem rins muito pequenininhos que são produtores de renina, né? Fora disso, eu não sei, Arthur, o que você acha, mas eu não faria, né? Eu também concordo. A gente tem que tocar com os medicamentos que a gente tem e geralmente dá certo, né? Então, eu não faria, não. E para a Larissa até respondi aqui no chat, ela perguntou sobre o uso de tiazídico quando o paciente faz hiperuricemia. Hiperuricemia, olha, eu me lembro de uma coisa, o Arthur falou para mim uma vez, escreva aí sobre, ele não vai lembrar, mas eu lembro, escreva aí sobre hiperuricemia na hipertensão, porque esse negócio, isso, né, nos idos de 80 e poucos. Isso vai e volta, tem gente que acha que é fator de risco, tem gente que acha que não é fator de risco. Levanta aí a literatura e escreve sobre isso. E assim, sabe o déjà vu que você falou, Lúcio? Déjà vu. Ácido úrico vai e volta, 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 né? A gente nunca sabe. O que parece que tem o maior consenso é assim, subiu, não passou de 10, mantém. Né? O que está na literatura, o que tem de melhor é isso, para ser bem prática, né? Acima de 10, eu não trato e não suspendo, a menos que tenha gota. Tá bom. Eu vou passar para a Samira, só durante a apresentação eu recebi uma mensagem da professora Cláudia Lô, lembrando que hoje se comemora os 78 anos do HC, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Samira, depois o professor Antônio Chacras, para a gente poder encerrar a nossa discussão. Por favor, Samira. Oi, gente. Bom dia, obrigada, Cibele. Eu não vou aparecer meu rostinho aqui não, porque eu estou recuperando da Covid, hein? Depois que o mundo inteiro já teve, eu resolvi ter isso daí. Então, estou um pouco rouca, mas vamos lá. Assim, Cibele, muito obrigada. Foi um passeio aí de volta no tempo. Eu me senti aí um residente de novo, escutando você, falando coisas que
são base, né? E vai de encontro com o que o Daniel falou, da mudança que está havendo comportamental, mas eu acho que menos pessoas estão fazendo especializações. Então, eu acho que isso é para discutir no outro fórum, mas a gente tem que pensar nisso em relação ao conhecimento. Cibele, olhando aí para o futuro, e hoje eu estou ligada à pesquisa clínica, e tem coisas vindo, né? Então, por exemplo, eu queria saber de você, nesses pacientes que têm a hipertensão resistente ou refratária, se a gente for olhar para a população que é afrodescendente, a APOL1, o gene, a gente ter a interferência do gene aqui, será que isso discrimina um contexto do outro? Será que a gente tem uma fármaco, drogas vindo, né? A gente sabe que vai ter o inibidor, o antagonista da APOL1 vindo, e a Vertex está trazendo isso. Será que teria espaço para isso, pensando em a gente definir geneticamente essa população que é tão pequena? Eu tenho uma outra perguntinha rápida também. Sabe o que acontece? A gente, quando fez as diretrizes agora, no capítulo final, lá no capítulo 18, a gente procurou colocar as coisas mais novas que tem no futuro, e uma delas era a genética, né? E você sabe que, olhando para o que tem de genética na hipertensão, é muito frustrante, porque ela é multigênica, né? Então, fica difícil a gente achar que um único medicamento que age em determinado gene vai fazer alguma coisa, né, em termos de hipertensão. Talvez o Arthur também possa falar, mas a gente fez uma revisão muito grande do que tem de genética na hipertensão para escrever aquele capítulo, e assim, é muito pouco. Mas é claro que tendo, né, medicamento e tal, essa seria uma parcela para a gente estudar, com certeza. Eu acho que valeria a pena, sim, apesar de a parte genética, né, essa história de ser multigênica atrapalha um pouco. Poligênica, né? Não é multigênica, é poligênica o nome certo. Chakra. Eu tenho uma outra, mas no fim Você tem outra pergunta, Samira? Vamos lá, então. Tá. Em relação ao manuseio de todas essas drogas, sobretudo os bloqueadores quando a gente tem que entrar, por exemplo, com espironolactona em famílias, né? A preocupação da gente com o potássio, sobretudo naqueles que já têm uma deficiência, que já têm uma doença renal crônica, né? E a gente sabe que isso tem benefício. Eu estou agora num estudo que é o Lokelma, o Daniel também deve estar nele, que é uma nova resina de troca, que vai trocar sódio e alguns ácidos por potássio, né? Então, está vindo ainda para o Brasil só em pacientes em diálise, né? Então, a gente tem visto aí realmente uma queda do potássio controle. Eu fiquei pensando se isso não seria tão importante a nível ambulatorial, que nos permitisse usar essas drogas, talvez por mais tempo, né? Mas tem poucos estudos mostrando o benefício disso ambulatorial, né? Eu não sei se não foi explorado ou se a gente vai precisar de mais tempo para ver. Eu acho que não foi explorado o suficiente, a gente vai precisar de mais tempo para ver. Teve até um encontro aqui no Brasil, que tinha um monte de nefrologista, e eu fui convidada para discutir essas questões do potássio, né? Eu acho que, assim, o potássio não sobe tanto quanto a gente acha, e nem causa efeitos deletérios em todos os pacientes, como a gente acha. A gente subutiliza esses espironolactona, porque é o que a gente tem no momento, e eu acredito que com esses antagonistas dos receptores mineralocorticoides mais seletivos, a gente vai poder utilizar com mais segurança ainda. Os estudos grandes, ASCOT, RIHOT, todos esses, Pathway, todos os Pathway 1, 2, 3, não tiveram um aumento substantivo do potássio, mesmo nos pacientes tomando ECOBRA, que tivesse que suspender o remédio. Se você faz a dieta pobre em potássio, se você usa diurético de alça ou tiazídico, que expolia potássio, você corrige a acidose, que muitas vezes esses renais crônicos têm, e que a gente ainda vê subutilização de bicarbonato por via oral, a gente consegue manter a espironolactona. E isso é muito bom para o doente, tá? Se o Lokelma vai pegar, não sei.
Eu sempre digo isso e disse até para o pessoal da indústria. Acho muito esquisito a gente fazer um remédio para combater o efeito colateral do outro remédio. Mas é uma opção. Até porque o que a gente tem de benefício juntando antagonista de receptor mineral-corticoide com IEC-BRA é muito além do que o potássio pode subir, né? A gente cuida disso. A gente tem armamentos para cuidar disso. Última pergunta, eu vou passar para o Chakra, que ele levantou a mão. O Chakra. Chakra tinha levantado a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Chakra? Está quietinho? Está com o microfone? E agora? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sibeli. Oi! Relação entre resistência insulínica e hipertensão refratária e hipertensão resistente como fator fisiopatológico. Segundo o comentário, você falou bioética. Será que essa proteção cardiorrenal, assim dita, cardiorrenal protection, ou inibidor de SGLT2 não está um pouco exagerada? O uso assim quase que indiscriminado a ponto de chamar os inibidores de SGLT2 como as novas estatinas, principalmente com os cardiologistas, e às vezes sem levar em consideração o peso, o paciente emagrece mais, idoso, magro, desidrata, tem hipopotassemia, como a gente tem observado às vezes em serviços de emergência. Eu queria o seu comentário sobre esse uso tão indiscriminado e se realmente os inibidores de SGLT2 têm entrado em alguma diretriz de tratamento de hipertensão. Então, na hipertensão resistente e refratária está bem determinado, principalmente na hipertensão, nas duas, de uma forma geral, que elas acontecem nas mulheres metabólicas, né? Então, a gente tem aí, de fato, a resistência insulínica como um fator bem conhecido. Na fisiopatologia, o que os artigos têm trazido é a via final, né? Então, num lado, a resistente com hiperálcool secundário e com retenção de sódio e água, e a hiperatividade simpática nos refratários. E nos resistentes, mais essa retenção de sódio e água. Mas nos dois, lá naquele slide que eu coloco os fatores de risco, tem a obesidade, tem a dislipidemia, a síndrome metabólica, né? Ela está também aí no eixo da resistência e da refratariedade, o senhor tem toda a razão. E a outra pergunta, que era sobre ética, né? Eu acho que há, sim, um exagero. Acho que sim. Acho que a gente tem que tomar cuidado, porque existe um marketing muito importante, mas, por outro lado, a gente tem que analisar os dados bem friamente, com crítica reflexiva e bioética, mas também procurando enxergar o que isso pode ter de benefício para a população. Não acho que seja para todo mundo, né? Meu marido é geriatra e ele tem visto em alguns pacientes esses efeitos colaterais que o senhor falou. Ele sempre comenta comigo, a gente sempre tem essa troca, né? Porque ele atende idosos, muito idosos, inclusive até centenários. E esses doentes suportam menos. Então, também não é para todo mundo, né? Acho que a gente tem que ter critérios, né? Balancear aí o risco e o benefício. Sibeli, eu queria te agradecer e antes de passar a palavra para você, para as suas considerações finais, eu queria passar a palavra para o professor Arthur, para poder falar em nome do nosso grupo aqui. Na realidade, você é da casa, né? Você ficou todo na Escola Paulista. Minha segunda casa. A gente te vê como de casa. Eu queria ressaltar, que não foi ressaltado aqui, o papel importantíssimo que a Sibeli teve na Faculdade de Medicina de Sorocaba. A volta dela, junto com o Fernando e outros colegas, que eu não vou lembrar agora todos, realmente colocou a nefrologia da Santa Casa num papel que é muito importante na nefrologia nacional, com gente nova e muito motivada. Eu fico muito feliz de ver o seu crescimento
congratulo-me com isso, e segundo, você é uma pessoa muito bondosa, muito presente com todos que você fala, e isso transparece até mesmo numa aula técnica. Grande abraço, obrigado por ter vindo à nossa reunião. Gente, é só agradecer demais, né? Eu estou super emocionada de estar na minha segunda casa, né? Estou aqui, vocês podem não ver, mas eu estou toda arrepiada com as palavras do Arthur, porque é um carinho imenso que eu tenho por ele, né? Para finalizar, eu vou dizer assim, um dia o Arthur virou para mim e falou assim, você quer ser professora na PUC? Eu falei, quero, é tudo que eu quero. Ele falou assim, então, se mexa, você não vai ficar aqui, você só vai entrar na disciplina se você fizer mestrado e doutorado. E esse conselho, essa exigência, me tornou o que eu sou hoje. Então, eu só posso agradecer, né? A Unifesp mora no meu coração, tem pessoas aí na Unifesp que eu amo de paixão, né? E para mim estar aqui hoje, poder conversar um pouquinho sobre hipertensão, que é esse assunto que me é tão caro, né? Que eu aprendi a gostar aí na Unifesp, é muito legal. E Sorocaba, né, também é minha casa, também tenho que agradecer a oportunidade que me deram aqui. E espero poder participar mais de outras reuniões, porque é muito gostoso estar com vocês, gente. Muito obrigada, viu? Um bom dia a todos. Que seja uma semana muito boa para todos nós. Bom dia a todos, obrigado, até mais.